Não, opa. Estamos ao vivo. Estranhos. Mamãe, esse também é Nasha. Nasha. Olha, a Bárbara chegou. Deixa eu ver. Aqui, ó, ela. Ela ainda vai entrar, tá certo? Oi, Bárbara. Deixa eu te colocar aqui só mais uns outras meninas aqui. Deixa eu colocar aqui o link, tá certo? Aí eu vou mandar lá nos grupos e aí eu chamo a Bárbara. Oi, Mariana, boa noite. Oi, filha. Sim, só um minutinho, filha. Pronto, começamos. Boa noite, gente. Gente, como tá, Mari e Bárbara, como tá o meu som? Tá tudo certo? Mamãe, olha, esse é muito grande. Oi, Cici. Gente, eu vou só chamar aqui as pessoas no grupo, né? E aí a gente começa, tá? Tá bom, Mari? Obrigada. Ai, obrigada, Bárbara. Aqui, chamar pessoas aqui. Pronto. Ai. Bom, oi, que foi, filha? Ô, meu amor, é porque aí não é um lugar muito legal de colocar o celular. Você mexeu. Eu mexi? Ah, desculpa. Gente, um minuto, deixa eu ajeitar. Ó, Cecília. Pronto, agora acho que a gente já pode começar. Boa noite. Não escuta, Cecília? A Mari disse que estava escutando direitinho. Gente, como tá esse som? Aqui no meu tá dando normal. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Tô aqui só testando o som primeiro. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou a Sara Nina, sou artista, professora, pesquisadora, né? E eu tô aqui hoje para contar uma história que a gente tá muito feliz, a gente tá super comemorando, né? É que eu tenho um programa de mentoria em pesquisa em artes e arte e educação. E aí, uma das meninas, a Bárbara, ela passou. É, filha, ela passou no mestrado em artes na Federal de Pelotas, UFPEL, né? E foi recém-aprovada, enfim. E a gente tá aqui para conversar um pouquinho, eu e a Bárbara, né? Para contar como foi essa preparação dela para passar no mestrado em artes. Então eu vou aqui chamar a Bárbara. Sim, em alguns momentos eu virar, gente, é porque a Nini tá aqui comigo, uma fofura, né? E aí a gente vai, já já a gente vai conseguir escutar a árvore. O que foi? Meu tio, você disse meu tio. Ai, foi. Pronto, deixa eu chamar a Bárbara. Mamãe, eu disse o tio chamou e o tio chamou eu e o tio É, filha. e o vovô eles veio tio para eles verem minha tia. E é.
A Bárbara! Oiê! Mulher, se eu ficar virando é por causa da Nini, que ela tá aqui doidinha querendo ver tudo, ó. Oi, Nini! Ô, Sara, eu não sei se é o meu aqui ou é o teu, mas tá me dando um retorno, assim, um eco, sabe, da voz. Será que é o meu aqui? Não, é o meu. Só um minutinho. Tá? Tá de Eu boa, vou tá de tentar boa. resolver, porque é assim. Toma, mamãe. Eu não tenho fone. E aí, toda vez que tu falar, tu vai acabar ouvindo tua voz. Então eu vou me mutar, tá certo? Sim, eu não Tá, vou... tá. A Nini quer falar que tá comendo morango, gente. Diz, Oh, meu Nini. Deus! Ah, que delícia, Nini! Coisa que aqui tem um negócio. Então tira, filha. Gente, boa noite, então. Deixa eu me apresentar, né? Apresentar aqui. A gente tá com a Bárbara, né? E eu gosto da Bárbara, como eu tava dizendo hoje pro Henrique, eu gosto muito da Bárbara, porque eu digo assim, Bárbara, vamos, ela bora. E aí, e aí eu disse, não, mulher, vamos lá contar como foi essa aprovação do mestrado, né? Que saiu ontem, não foi o resultado, ou foi na segunda, né, Bárbara? E Segunda, aí, segunda. pronto. E aí a gente vai falar um pouquinho como foi que ela se preparou. Ai, Elice! Como foi que ela se preparou para o mestrado, como foi a seleção, enfim. Aí a Bárbara contar pra gente aqui como foi. Enquanto isso eu vou mutar, que a Nini já tá me chamando. Meu Deus. Bárbara, se apresenta, mulher, e diz aí, como foi pra tu? Como foi que tu se preparou? Gente, tô vendo meus alunos. Ó, minha aluna aqui, a Vale, que mimosa. Então, meu nome é Bárbara, eu sou professora, né, arte educadora, pesquisadora e artista. Né, Sara, me descobri artógrafa, né, dentro dessas três personas aí, faz não muito tempo, desde que eu conheci a Sara. Porque eu acho que o processo principal, talvez, Sara, eu acho que é se reconhecer nesse lugar, né? A minha entrada, meu ingresso no mestrado agora tem tudo a ver com isso, né? Porque eu estou fazendo mestrado entrei no programa de pós-graduação em poéticas, né? Em criação, processo de criação. E até 4 meses atrás eu sequer imaginava que eu era uma artista que podia estar num programa desse. Então eu acho que começa por aí, assim, um pouco de autoconhecimento e a Sara Nina, na verdade, nem foi autoconhecimento, foi uma indicação da Sara, assim, quando a gente estava fazendo a montagem do meu. Eu entrei na mentoria, né, uns 4 meses por aí atrás, né, Sara? Para fazer o meu. Eu tinha o projeto de TCC pronto, né, que eu desenvolvi uma obra, enfim. E aí chamei a Sara, comecei a ter contato contigo e a gente conversando sobre. Eu lembro que tinha 3 linhas de pesquisa que eu tinha que enquadrar o meu projeto de monografia ainda, que eu estou graduando, né? Estou terminando a graduação. E aí a gente estava vendo e eu queria. Não tô te ouvindo, Sara. Foi Agora aprovada no mestrado e ainda tá na graduação. sim. Quem sou, né, Cecília? Onde eu tô, gente? O que eu faço? E aí, assim, eu lembro que eu estava tentando enquadrar o meu projeto, porque eu sou arte educadora e a gente sempre eu puxava para essa linha da educação, né? E queria enquadrar, porque queria enquadrar o meu projeto, um desenvolvimento artístico de uma obra num processo educacional. Que é também, né? Mas assim, não como pesquisa exatamente, eu não estava vendo esse lugar. E aí a Sara simplesmente falou assim, ó, Bárbara, ele se enquadra perfeitamente nas poéticas, porque o que tu fez é uma criação artística. Eu falei, não, ele é criação artística, mas fiquei ainda assim, né? Um pouco, sei lá, estranha nesse lugar de artista. E aí, esse foi certamente assim, o pontapé inicial para a gente entrar aí num processo de organização para a entrada no programa, né, no mestrado. A gente fez juntas o projeto da monografia, apresentamos a monografia, tenho ela aprovada já, estou concluindo aí 4 disciplinas dessas complementares, né, que eu fiquei devendo na carga horária, e espero que agora em outubro já saia o meu diploma. E aí, junto com esse processo de final de graduação,
muito, assim, da Sara, mas especialmente das meninas da mentoria, porque a gente é uma comunidade prática mesmo, e troca muito, e cada uma tá ali no seu momento, né? E tem as meninas que estão no mestrado, eu acho que encorajaram muito, assim. E eu acho muito importante falar, né, Sara? Eu nunca sequer tinha pensado, porque aqui na minha cidade não tem, né? A gente tem uma universidade federal, mas que não tem em arte, então eu já faço a graduação à distância, né? Então, assim, eu pensei que talvez o mestrado para mim era depois, entendeu? Sei lá quando, mas num outro momento da vida. E aí as meninas encorajando tal, eu falei assim, vou pelo menos ficar vendo quando abrir os editais, ver como que é um edital do mestrado, que eu sequer fazia ideia também, e ficar cuidando isso. E aí, justamente abriu um edital, né, o edital da Federal de Pelotas, que é cerca de 4 horas aqui da minha cidade. E aí, daí eu falei, Sara, acho que vou encarar. Mandei pra Sara o edital e ela, vamos então. Falei, tá, vou fazer, porque pelo menos eu tinha um teste, né, assim, de como que era o processo. E acabei passando nessa área. Mas é doido, assim, pensar, sei lá, ainda tô... Hoje eu fiz minha matrícula, gente, falei, meu Deus, tá lá, agora tá ok. E daí do processo mesmo, assim, não sei, fala aí, Sara, o que eu falo, o que tu acha? Não, mulher, nunca fala bobagem, não. Eu ia te perguntar como foi que tu escolheu a universidade, ou se teve esse momento de escolha, né? Porque, assim, eu me lembro, falando, né, tipo, a gente estava no processo de mentoria para o TCC. Aí, a Bárbara chegou com o edital, a bateria. Ela disse uma coisa mais ou menos assim, né? Sara, abriu o edital, a gente tem 15 dias. Aí eu, bora? Aí, mas assim, era mais assim, tipo, como foi essa escolha? Porque, e uma outra coisa, né? Que eu tava aqui pensando também. Tu leu o edital antes de falar comigo? Como foi que tu se preparou para isso? Tá. Assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 3 universidades federais, né? A gente tem a URGS, que fica em Porto Alegre, a gente tem a UFSM, que também foi a primeira universidade no interior do Brasil, assim, é bem importante, que é em Santa Maria, cerca de 2 horas e meia daqui, de onde eu tô, e a Federal de Pelotas. A gente tem outras universidades aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, mas essas 3 universidades têm mestrado em arte, né? Tem a área de arte. E aí, a gente conversando um pouco antes de abrir o edital, né, eu vou ver nesses 3 programas, né, ver como que é a linha de pesquisa e mais ou menos aonde que eu tenho que ir, para onde que eu tenho que ir com minha ideia de projeto, que eu ainda não tinha nem o projeto pronto, né, a gente tinha talvez uma ideia, era assim, uma coisa ainda imaginada. E aí, assim, quando eu vi o programa da URGS, por exemplo, eles abrem pouquíssimas vagas na área de poética, né? Porque eu já estava focada nisso da área de poética. Eles abrem muito poucas vagas. Assim, tu tava pensando na área de educação antes, mas quando tu for procurar mestrado, tu já tava, eu vou para poéticas. Não, essa história da educação acabou na hora do TCC, né? Porque, assim, eu acho muito rico na artografia, principalmente, que é uma das metodologias que eu utilizo, que é a gente não se repartir, né? Eu sou da área da educação, eu sou professora de arte, me reconheço nesse lugar, mas eu sinto muita falta de criar, né? De ter tempo para criação e para desenvolvimento artístico mesmo. Então, quando eu fiz o Linhas Imaginadas, que foi um projeto, né, que virou o meu TCC, uma obra, eu me dei conta o quanto eu preciso disso, assim, sabe? Enquanto professora também, assim, tipo, e essa coisa da gente também criar com os alunos e isso ser um processo artístico, né? E eu quis fazer isso, assim, esse assunto morreu, né, na monografia mesmo. Quando eu pensei em fazer mestrado, eu já pensei nessa área das poéticas mesmo, nessa linha de pesquisa. Não que tivesse, assim, não de educação, sabe? Mas eu queria, pelo menos, imaginado mesmo nessa área, né, de seguir, porque o meu TCC acabou desdobrando o projeto de pesquisa, né? Então, eu fiquei com ele como base, assim. E aí, cara, quando eu abri... Aí foi assim, gente, eu
nem sabia que já ia abrir edital, achei que eu ia ver esses editais para fevereiro do ano que vem, dezembro, sei lá, mas para o semestre que vem, pensando em finalizar a primeira graduação, mas do nada, assim, um amigo meu, Felipe, nem sei se ele está por aqui, mas enfim, ele postou, ele saiu da Federal de Pelotas na graduação, entrou no mestrado na URGS, e estava postando assim, olha, abriu o edital, mas ele não postou para mim, ele postou geral, assim. E foi muito massa, porque ele postou isso no dia que abriu o edital, na verdade, né? Um dia depois. Então, assim, eu tava com todo o prazo praticamente do edital aberto. Só que, assim, todo o prazo do edital eram 17 dias, eu lembro. E aí eu abri o edital, li, porque o edital vira Bíblia, né? De verdade, assim, vira um livro sagrado, sei lá, Bíblia, não sei, outro livro desses, assim, mas, tipo, é o nosso referencial, né? E aí eu vi que pô, podia apresentar o comprovante do diploma, né? Mas, até função da pandemia, eles estenderam o prazo. Falei, cara, eu posso fazer agora a prova. E aí a gente foi, né? Então vamos fazer. E aí começa uma outra vibe, porque daí é um checklist assim gigantesco de documento para arrumar, e cada fase, cada etapa do processo é um processo diferente, né? E aí a Sara foi me ajudando em todos os pontos, assim, eu não tinha Lattes nem preenchido, então eu tive que entrar na plataforma, no meio desse edital também a base de dados, né, caiu, acabou tudo, a ciência brasileira, teve tudo isso nesse inteirinho aí. E aí, o que mais? Não sei, aí a gente fez juntas, né, Sara, um processo organizacional mesmo, assim, olha, eu preciso, peguei o edital, e checklist mesmo, assim, preciso fazer o Lattes, precisa ter um portfólio, precisa pagar a guia, entrar no negócio lá do sistema federal que eu nem sabia, para pagar a guia, né, pra gente poder se inscrever, enfim, é muitos processos pequenininhos e que se transformam em grandes, tipo, preencher o Lattes é um processo, mas depois a gente tem que ter todos os documentos comprobatórios, então é fazer uma lista de tarefas mesmo, assim, até ir dando ok em tudo que precisa, né? Tu E aí... fez. Só um minutinho, Nini. Ah, tem um tubarão, Bárbara. Um tubarão. Meu Deus! Eu ia perguntar dessas listas mesmo, assim, tipo, como foi que você se organizou para isso? Porque assim, eu te passei umas dicas, eu queria que tu colocasse isso mesmo, Tá, que sim, foi entendi. importante, sabe? Se tu fez as listas, quais tu fez, qual que ajudou. Não, eu estava falando da lista do edital em si, né? Documentos e tal. Isso é uma coisa muito importante. Mas antes também disso, a Sara me deu, meu Deus, o caminho de ouro, assim, né? Porque na elaboração do projeto, eu tenho que adequar a minha ideia ao programa que eu quero entrar, né? Então a Sara fez comigo uma pré-checklist, assim, para a gente montar o projeto mesmo, né? Que ele já era um documento obrigatório lá do edital, enfim. Mas para eu montar o projeto, a gente fez assim, eu tinha que pesquisar primeiro todas as possíveis, né, professores ali que podiam me orientar. E aí, como eu já tinha definido também as duas metodologias que eu ia trabalhar, o que eu olhei no programa, não conheço ninguém na UFPEL, de verdade, não tenho indicação de nada. E aí eu fui entrei Lattes por Lattes, né, dos professores ali, para ver quem mais ou menos se enquadrava com o que eu tinha já de ideia para o meu projeto. E aí eu achei duas professoras que têm um grupo de pesquisa na cartografia, que era uma metodologia que na própria mentoria a gente já vem vendo e tal, e que a Sara também indicou. E aí eu vi que, pô, podia ser essas duas, e aí peguei uma outra que era parecida, assim, alguma coisa, na Renata não muito assim, mas enfim. E aí a Sara me falou assim, olha, Bárbara, tu já definiu as profs, então agora tu precisa ler o material delas. Aí eu li os últimos artigos que as professoras tinham, né, publicado, eu li toda a tese da minha professora, assim, que eu tinha mais o foco nela, né, na professora Eduarda, e aí eu fiz tipo, eu li tudo dela, gente, eu pesquisei tudo da vida dessa mulher no WhatsApp. E os artigos e tal. E aí eu li, e assim, o que acontece? Nesse processo, eu descobri também referenciais artísticos, né, que ela já utilizou, que foram muito importantes para mim, para minha pesquisa. E essa ideia mais
mais clara, sabe? Do que o programa, o que ela está fazendo nesse programa, o que ela pesquisa e, enfim. Para eu daí, então, passar a escrever o meu projeto. Isso foi super importante, porque assim, eu usei algumas referências que ela tinha, né? Usei ela como referência, usei algumas referências que ela já tinha utilizado e que a linha de pesquisa e o programa me também deram ali nas sugestões, nas referências bibliográficas. Então, isso foi, assim, muito precioso, né? Porque é entrar não nas cegas do que eu vou mandar um projeto assim da minha cabeça. Mas não, é que ele realmente está vinculado de alguma forma com o programa, né? E que eu quero, enfim, dar prosseguimento, contribuir com a pesquisa que já acontece na linha, né? E aí foi isso. E aí depois, sim, o checklist do edital, né? A gente fez uma listinha, né? Oi? Agora deu, Sara. Deu? Ah, tá bom, desculpa. Então, eu tava falando que a gente fez uma listinha, né, dos documentos, enfim, que tinha que ser entregue, as coisas que precisava ter em cada parte do projeto. Que cheirinho de morango! E também, né, acho que essa coisa que tu falou, né, de ler os trabalhos dos professores. É uma coisa que a gente sempre escuta, Bárbara, e assim, é uma situação muito difícil. É quando as pessoas falam assim, para passar no mestrado, a gente precisa estar, sei lá, na panelinha e tal, não sei o quê. Tu conhecia algum professor, alguma professora da UFPEL? Como foi essa aproximação? Não, gente, eu não conhecia ninguém. Eu não tenho nada de publicação, nem um mísero artigo. Agora eu tenho um escrito nessa área já, mas eu não tenho nada. Meu Lattes é assim, passa bola de feno lá, né? Meu portfólio também não é grandes coisas, né, de produção artística, de verdade, assim, muito honesta. E eu ainda saio, né, tô saindo de uma graduação EAD, à distância. Até escrevo muito sobre isso, né? Porque para mim era assim, todos os empecilhos possíveis para eu entrar numa federal e ainda, né, sem conhecer ninguém, enfim, entrar num programa de mestrado. E eu, de verdade, assim, tô saindo de uma EAD, né? E passei, minha nota foi, hoje eu mandei pra Sara, acho que 8,6, né? A minha média. E eu tinha um projeto bem escrito com a Sara, gente. É isso aí, a minha, minha entrada, assim, né? E preparo nessa área, porque eu lembro também, na entrevista, por exemplo, a mentoria, gente, assim, ela é fundamental. Ela foi o motivo porque, aliás, eu entrei no mestrado, porque a gente tem uma carga nessa área de indicações, referências e leitura, enfim. E no programa que eu escolhi, por exemplo, o John Dewey, que a gente lê juntas e tal, era uma referência. E que eu, além de usar no meu projeto, né, aproveito essas leituras, enfim. Que na hora, por exemplo, quando eu passei da primeira homologação de documentos, né, que é aquela caralhada de coisa que a gente manda e fica esperando para ver se não faltou nada, e homologa, ok, aí tu espera. Aí a gente eles fazem a avaliação do dossiê, né? De nota para o Lattes, do formulário, nota para o projeto e para o portfólio, no caso de produção artística. E aí saiu passei na primeira fase, e aí vem a segunda fase, que é a prova escrita. Então, cada etapa é uma etapa nesse processo, né? E a prova escrita, assim, 2 horas, de verdade, assim, uma questão, era uma lauda inteira, a questão, várias coisas ali dentro e eu tinha que interpretar aquela questão, referenciar e ainda vincular ela com o meu projeto. Então, assim, o projeto, por exemplo, a gente tem que conhecer ele de cabo a rabo, né? Saber exatamente qual o problema, o que tu quer pesquisar, enfim, e as referências teóricas que tu utiliza, né? Metodologia, enfim. E aí, cada etapa Daí passei na prova escrita, que também era um medo, assim, que eu tinha muito, né? Porque, sei lá, 2 horas para tu escrever um negócio que tu, às vezes, 3 laudas eu escrevi. Às vezes demora, sei lá, dias para fazer isso, e ter 2 horas, eu fiquei um pouco tenso.
Mas Eu tô passei vendo nessa aqui a fase. tua prova, a tua nota no dossiê foi 8, né? Uhum. A nota na prova escrita foi 8,5. Tipo, É, é oito essa e prova que meio. tu tá dizendo aí. Essa aí, essa aí. Aí eu fiz a prova, passei, e aí assim, Sara, no meu caso, eu ainda nem encarei a banca do TCC. Então, assim, essa foi a primeira banca que eu encarei, né? Eu falei assim, meu Deus, eu não faço nem ideia como vai ser. Aí as meninas na mentoria, né, é muito importante isso, gente, porque é uma comunidade de pessoas que estão vivendo, né, não, cada uma tem o seu processo, mas umas que já viveram coisas que as outras, né, vão passar, enfim. E aí as meninas, eu apresentei na mentoria, né, Sara, com todos os erros possíveis na hora, aí me Eu corrigiram. disse, Bárbara, para apresentar seu trabalho na mentoria. E a gente tem Bárbara, já me encontros, né, juntas. A gente tem encontros, assim, juntas, né? Aí eu fiz a minha apresentação, foi uma desgraça. As meninas corrigiram tudo que tinha para corrigir. Ah, faltou tu falar disso, daquilo outro, aí fala mais isso, não sei o quê. E aí, depois foi o dia da entrevista, né? Aí tinha as três indicações que eu tinha feito, era a minha banca, né? Eram as 3 professoras que eu tinha indicado para orientação. Nenhuma delas eu conhecia, então, assim, conheci os textos daí, né? Isso é importante, assim. E aí a hora da banca foi muito engraçado, porque elas me deram 10 minutos, eu falei sobre o projeto, e aí elas fizeram perguntas, assim, bem teóricas, né? Assim, tipo, e o fulano que tu... Fala mais sobre os referenciais aí da ortografia e tal. E aí eu acho que é muita segurança, sabe? Eu tô falando de um lugar que eu conheço, então, tranquilo, beleza, eu falei. Depois, eu nem lembro mais o que me perguntaram, meu Deus do céu, eu fiquei tão doida que depois de segunda-feira que saiu essa lista. Mas é um spoiler, na verdade, né? Porque eu sabia que eu tinha ido bem na defesa, né, Sara? A Sara. Ai, gente, essa história é muito engraçada. Eu terminei a entrevista, né? Aí a prof já me fez outras perguntas, assim, coisas mais práticas e tal, né? E aí, Bárbara, que tipo de perguntas que na, tem? na entrevista, tem assim, me fizeram diretamente 3 perguntas relacionadas ao projeto, explicar a metodologia que eu estava utilizando, os referenciais teóricos e, basicamente, o meu problema de pesquisa e o que eu ia fazer. Assim, o problema de pesquisa, sabe? Isso a gente tem que ter muito claro, né? Não titubear na hora de responder, porque é o foco, assim, do problema que elas querem que tu saiba, né? O objetivo pelo qual tu está entrando no programa, né, é a pergunta que tu quer responder, que é o teu problema de pesquisa. Então, isso é fundamental, assim. E depois, outras de ordem bem prática, sabe? Se eu topava, por exemplo, trocar a orientadora que eu tinha indicado, a primeira opção, falei que sim. Se eu tinha possibilidade de ir para Pelotas, né? Porque, como eu disse, é um pouco longe daqui, falei que tudo bem. Perguntas bem de ordem prática, sabe? Mas também nada. Eu não sei, Sara, pra mim foi muito tranquilo. Eu acho que às vezes a gente cria uns monstros na cabeça porque eu tava apavorada, achei que ia ser uma desgraça. E aí, não, eu expliquei a pesquisa que eu mesmo tinha o projeto, né, que eu mesmo desenvolvi, então a gente acaba dominando de certa forma. Tendo isso bem claro, assim, olha, meu problema de pesquisa é tal, eu vou usar tal e tal metodologia e sim, me embaso nesses autores. Então é isso, assim, eu acho que de dica, né, pro pessoal que quer entrar, sei lá, é muito isso. A nota de defesa a nota da entrevista da Bárbara foi 9,2. Assim, inclusive, 9,2. isso é aquelas coisas que a gente falou, né? Assim, tipo, ó, Bárbara, vai perguntar, elas sempre vão perguntar isso, se você trocaria de orientação. Aí a gente diz, né? Porque eu falei, vamos ser honesta, olha, eu escolhi fulana, mas estou disposta, né? Está aberta, afinal a gente está mesmo, né? Sim, E eu acho muito legal isso, que assim, que teve essas perguntas, né? Inclusive, gente, assim, sendo muito honesta também, eu nunca fui para uma entrevista de mestrado porque o meu programa não tinha, sabe, Bárbara? Então, foi uma coisa que eu fiz assim, tipo, ok, mas das outras seleções que eu fiz, as perguntas eram assim, vamos por aqui.
E, E é e muito assim, isso. nossa, super legal. E aí, como foi, assim, tu fez a matrícula e agora? Qual é mestrando e graduanda? É, eu vou dar uma surtada, né? Possivelmente eu vá surtar, mas tá tudo bem. Assim, Sara, a gente já vem num ritmo nesses, né, 4 meses, assim, contigo a gente produziu monografia, que também era um receio, né, terminar a graduação, enfim. Produzimos um artigo, já vi eu concluí prestação de conta do projeto que eu tinha feito, então, que também é super burocrático. Então, assim, já tô no lodo mesmo, entendeu? Eu tô nessa vibe e vou ficar nela. E aí, eu agora me inscrevi, né? Eu tive a minha primeira orientação com a professora ontem. E também a notícia, ela me mandou e-mail e eu ainda não sabia se era ela ou não a orientadora, né? Porque, enfim, até porque tinham me perguntado isso, se podia mudar. Então, e aí ao longo também desse processo, eu descobri que a minha indicação para a orientadora, ela é simplesmente a coordenadora do programa. E aí ela escolheu uma pessoa só para orientar durante o semestre. E aí ela tinha outra indicação também. Isso tudo ela me contou na orientação, tá? Mas aí eu fiquei assim, gente, eu sei lá, né? Vou esperar, ver quem que é. E aí ela mandou e-mail, vai ter a orientação tal hora e tal. E a gente teve a primeira orientação e ela me falou isso, assim, né? E aí ela ficou com o meu programa, aliás, comigo, por causa do projeto, né? Que ela se interessou pelo projeto e tal. Então Aí eu ela já falou fiquei isso assim, você, ó, eu te escolhi por causa disso. Ah, que Gente, legal! gente, o coração de entrar no mestrado é o projeto, não tem erro, é isso. É fazer esse troço bonito, bem elaborado, assim. Né, Sara? E é isso. E qual é o teu projeto? Conta aí pra gente, já que tu falou tanto que tem que ficar na cabeça, tem que ser Olha, tudo. já tá me dando você primeiro teste aqui. O meu projeto, gente, eu desenvolvi uma obra aqui na minha cidade. Eu tenho que explicar, né, o contexto, mas assim, o contexto onde eu tô é uma fronteira. E a fronteira entre Brasil e Uruguai, a cidade onde eu moro, e a gente não tem nenhuma separação, uma ponte, nada. É uma fronteira seca. E que no meio da fronteira a gente ainda tem um território, assim, que é um parque, uma praça, que é concomitante aos dois países, assim, enquanto território, né? É do Brasil ao mesmo tempo que é do Uruguai, essa praça, o Parque Internacional. E aí, como eu tinha desenvolvido uma obra, um site específico, né? Uma obra específica para esse lugar, chamava Linhas Imaginadas, né? Traçando porque a fronteira que é posta através dessa linha imaginária que nos divide ou nos segura, não sei. E aí a obra tinha sido a minha monografia, e aí agora, como problema de pesquisa, eu quero pesquisar justamente como que o território daqui influencia na produção artística. E aí meu projeto chama Território Imaginado agora, ele se expandiu, não é só mais a linha. E é isso, minha pesquisa. E é bem massa, assim, porque eu já. Olha só, gente, tem umas coisas também que é muito louco. Porque a professora, minha professora agora, minha orientadora, ela foi orientada, né, pelo um professor na URGS, na Federal de Porto Alegre, né, que ele é daqui da minha cidade. E daí o cara já produziu coisas sobre a fronteira também. E aí eu já tinha visto na tese dela, já fui atrás do cara, né? E aí já citei ele, não me lembro se eu citei ele, não citei ele exatamente no meu projeto, mas na entrevista, na defesa, ela me falou, olha, tem uma referência. Eu falei assim, professora, peraí, não é o fulano? Gente, eu vi um sorriso na cara da mulher, assim, é ele, tu já conhece? Falei, já, tô sabendo quem é, né? Falei assim, bem. E aí ela já me passou, assim, algumas coisas dele, tem que pesquisar agora, vai começar a pesquisa, né? Mas enfim, assim, saber onde que tu tá pisando é o segredo. Ai, que legal isso. Eu achei muito massa quando tu me contou, né?
E da a prova escrita, tu lembra a questão, Bárbara, ou não? Sara, o programa é de criação poética, então a gente tinha ali tipo, uma contextualização de como que funciona a arte contemporânea, tinha questão, por exemplo, de hibridismos, né, na arte e tal, eu falava algumas referências, e que eu lembro era isso, assim, a arte contemporânea tinha algumas referências de artistas, assim, de obras, e o contexto da pandemia também, dessa produção e tal, do cotidiano, porque a linha de pesquisa minha não sei o nome da coisa, é processos de criação e poéticas do cotidiano. Então fazia essa relação, né, da arte contemporânea com coisas do cotidiano e alguns artistas referências ali. E aí a gente tinha que pegar essa questão, falar sobre ela e relacionar ela com o nosso problema de pesquisa. E para 2 laudas, no mínimo, para escrever, até 4, e escrever, assim. Eu lembro que eu usei primeira pessoa na minha prova, nem sei se eu cheguei a mandar para a Sara a prova, mas eu usei, porque isso também era um problema, né, que eu não sabia, que eu achava que só tinha que escrever na terceira pessoa, e aí não. Aí eu fiz a prova, enfim. Mas era Ah, isso. que arrasou. A Cecília tá aqui, né? Tipo, falando como tá lindo. Não sei o quê. A Cecília é muito legal, gente. Ela acompanha, deu altas dicas também. Bárbara, Nossa! Gente, assim, não sei, a Sara viu cada vírgula do meu projeto, né? Então, assim, não tem o que falar da Sara. De verdade, eu já agradeci ela umas 50 milhões de vezes. Mas eu acho tão rico, Sara, a gente ter um grupo de pessoas que tá falando a mesma língua, que, né, eu falo ali, a gente fala e a Cecília manda áudio, olha, tu tem que fazer assim, assado, eu passei por isso, passei por aquilo. A gente se identifica, né, porque a gente não tá sozinha no mundo, não sou só eu que sou professora, que sou pesquisadora, que sou artista, que sou mãe, né, Sara tá aí com a Nini, também sou mãe de um menino de 3 anos e meio, essa idade aí, que é complexo, assim, e assim, eu falo, por exemplo, em casa, eu falo com meu marido da minha pesquisa, é uma coisa, ele entende o processo, mas não é a mesma coisa do que o grupo da gente, sabe? Eu falo, tipo, gente, a dramática sou eu, é a Cecília. Mas a gente se entende porque tá vivendo as mesmas coisas, entendeu? Lê coisas muito próximas, enfim, os processos são muito parecidos, né? E aí, então, essa ajuda emocional, eu acho até, né? De ter segurança, sabe? Poxa, olha, eu tenho um problema. Eu tive agora, por exemplo, fui fazer a matrícula e eu nem sei, sabe, quanto de carga de leitura eu vou ter no mestrado. Não sei, a Sara já tá me apavorou, né? Mas enfim, eu não sei como é, eu não fiz, eu não sei como é. E aí as meninas já estão. Então, quando eu falo, gente, eu vou fazer 4 disciplinas, eu já ouvi de todo mundo. Meu Deus, vai surtar, tá louca. Tô mesmo, não tem problema, mas assim, eu sei que eu tô entrando no barco, entendeu? Pelo menos eu já vou preparada, sabe? É cada detalhezinho, gente, de verdade. Assim, tipo, mano, eu preciso fazer as disciplinas tal. O que que eu faço? Faz assim. Cecília mandou 1 trilhão de áudio comigo. Agora vai ter a prova de proficiência, né, Cecília? Já me mandou também uma indicação ó, a digital. Bárbara, a Nini quer que você veja isso. Oh, meu Deus, tu tá me dando vontade de comer morango, guria. É batom! Toda suja de Meu morango, Deus! Batom de morango. né? Vamos já. Então vai ter a proficiência ainda, né? Ainda tem isso. Não, mas assim, gente, a proficiência, ela é uma prova de língua estrangeira instrumental, né? Então, assim, o interessante é que você leia naquela língua, né? Foi isso que eu disse. E outra coisa, acho que é uma coisa que eu uso para mim de filosofia de vida, é assim, meu filho, agora você já passou.
agora você já está dentro, agora você já está matriculada, você vai dar um jeito e passar nessa prova aí. Vai ter que dar, né? Não tem jeito. Mas eu acho que talvez o que assusta um pouco, Sara, é esses processos de burocráticos, né? Eu não sei se, se todo mundo tem essas neuras, assim. Mas eu acho que talvez seja o que mais pega, né? Tipo, tu olha um edital, é uma lista sem fim, tu ficar, né? E é chato mesmo, não é um processo muito legal, mas que é fundamental para tu poder acessar o programa, né? Então, é muito importante, assim, ler atentamente tudo o que precisa, né? Eu agora, por exemplo, entrei, mas tem a prova de proficiência para fazer. Então, assim, é outro edital que eu tenho que olhar, que eu tenho que ver prazo, que tem que se inscrever, né? Enfim, daí para fazer a prova. E são etapas. E talvez o que seja ainda mais importante do que isso é o processo organizacional e que tu me ajuda muito, né? Eu sou discípula, fã, faço, se a Sara faz assim, eu faço também, porque, né? Aí a gente tem um processo, assim, né, de organizar. Contigo, porque eu preciso ter, sabe, prioridades no meu dia para cumprir, para eu poder dar conta dessa quantidade de coisa que a gente tem para fazer, né? Porque escrever, sentar para escrever não é um processo fácil. Então, se eu tiver com a vida e com a mente, especialmente toda bagunçada, não tem como sair um texto, sabe? Então, eu acho que isso talvez seja mais. O antes do antes é esse processo, sabe? De se organizar. Então, eu tenho a listinha das tarefas no dia, eu tenho dia, tipo, segunda eu faço as coisas que eu tenho de planejamento da escola, na terça eu faço algumas coisinhas da escola, mas, tipo, eu dedico mais para meu trabalho como pesquisadora, sabe? De ler, de sentar, fazer uns negócios. Tem casa, tem filho, tem outras coisas que às vezes vão aparecendo no meio da lista, mas se organizar é fundamental, senão não tem como, sabe? Eu tenho prazo para cumprir, eu tinha um checklist enorme do edital. E que se eu não organizo isso, tipo, eu tenho 17 dias, eu vou fazer, sei lá, tantas coisas em tal dia, não tem como chegar no fim e ter um resultado, entendeu? Eu acho que esse é, é a dica das dicas, assim. E que a Sara ajuda, né, Sara? Muito, meu Deus. Bárbara, muito obrigada, mulher. Muito, muito massa conversar sobre isso. Ó, a Nini ali atrás, ó. Meu Deus, essa guria. Ó, Edu, entrou! Para, deixa eu falar um pouquinho do Edu. Tá. Deixa eu só dar assim, o Edu foi referência, né? Agora chegou o livro dele aqui, eu citei ele no meu projeto. Lindo! E aí, oh meu Deus! O Edu esteve com a gente na mentoria e explicou pacientemente com umas palavras meio difíceis que eu tive que assistir 2 vezes lá para entender, meu Deus! O que era cartografia, enfim, né? Mas assim, gente, é muita riqueza. E essas redes que a gente vai formando, né, e se costurando assim, é impressionante, gente, sério, incrível. Não sei o que eu faria sem a vida da Sara, assim. Olha, lindo! Ai, né, Eduardo é maravilhoso, gente. Que gostoso. A Mari tinha dito, tô vendo. A Mari tinha dito que estava com medo só de ler o edital, mas, ó, Mari, pode ficar tranquila que a gente vai junto. A Cecília tá aqui mandando os cheiros de Goiás pro Eduardo. E assim, Beijinho do Delete. Ai, ai. Tá doendo? Coda, para. Agora é o gatinho, gente. Oh, meu Deus. Pois é, Bárbara, muito obrigada. É muito divertida que a gente conversar, né? Falar. Tu passou essas dicas, enfim. A Mari tá aí de olho porque a gente vai começar também, viu, Mari? Tamo junto, Mari, tamo junto. É, gente, amo pessoas como vocês na academia. Que ótimo! Ai, Que maravilha! Eu também faço isso.
Tá bom. A Ninite tá dizendo que ela tirou o gatinho. Mamãe, Ó, A gatinho. gente mimosa. Vocês Ah, eu acho que também, assim, essas quebras de paradigma, o Edu trouxe muito isso pra gente, né, na mentoria, assim, e a gente olhar, porque às vezes eu não sei, mas eu tenho um pouco de ranço da academia, né? Mas a ciência não se faz sozinha, né, gente? A gente tem que estar lá, ocupar esses espaços, eu acho que é muito importante, assim. Principalmente num momento histórico que a gente está passando político no país, eu acho muito importante, né? A gente tá aqui para resistir, assim, a esse desgoverno. E acho importante falar isso mesmo, sabe? Porque é uma posição política enquanto mulher, ocupar a academia, né? É um processo histórico, tipo, recente, gente. Em 1960 começou as publicações das mulheres. Então, eu quero produzir ciência num país chamado Brasil, enquanto mulher, sabe? Enquanto artista, nesse período bizarro, podre que a gente está vivendo, de radicalismo religioso ocupando espaços públicos. E faço isso de verdade, assim, por acreditar no meu trabalho, por resistir a tudo isso, sabe? E pelo direito de eu existir, sabe? Porque cultura, arte é direito, gente. E não se faz e não se produz sozinho, né? Então é muito importante estar na academia e, enfim, produzir arte e resistir. Oh, meu Deus, o que a Cecília tá falando lá, gente? Ai, que massa, não, eu ficar até emocionada, assim, porque é muito bonito, a gente, é uma coisa assim, né, que a gente sempre faz as críticas, todas merecidas, enfim, né, aos processos acadêmicos, à escola e tal, mas se são espaços obrigatórios, são os espaços para combater a desigualdade, a gente vai lá e vai entrar e vai fazer, que tem que estar dentro, né? Eu acho isso muito, eu tô muito, 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 muito feliz. A gente comemorar até aqui em casa, assim, né? Tipo, quando saiu, aí eu passei logo pro Henrique, né? Aí dizendo assim, pro meu namorado, galera, mas ela lá pra ele assim, tipo, Henrique, a Bárbara passou! A gente, uhul! Aí, e depois eu pensando, pô, Henrique, quem é a Bárbara, cara? O que que tá comemorando? Ele, você tá muito feliz. Oh, meu Deus! E assim, É a gente comemorou cada passinho, né? Assim, a gente, eu e tu também, as meninas na mentoria, eu achei muito legal, assim, tem sido um espaço muito gostoso de atuar também. Gente, assim, conhecer vocês e poder trabalhar nisso de perto acho que é uma coisa que eu sempre quis fazer e eu não conseguia imaginar esse formato, assim, eu ficava, o que eu quero fazer? Como é isso? E aí, que bom que tá dando certo, que Deus tá dando frutos. A bateria de novo? Não, não, agora é um carro aqui que eu tô com a janela aberta. Ai, tava rolando uma aula de bateria na casa da Bárbara, por isso que eu tô Sim. perguntando aqui. Bom, Bárbara, muito, muito, muito obrigada, né? A gente se vê ainda, né? Bastante, Sara. Tem todo o mestrado ainda pela Mulher, a frente. gente se vê agora, mulher. Ah, verdade, gente. Gente, a gente tem a mentoria, ela funciona em grupo, né? E também individual. E a Bárbara marcou a dela para agora, 8 horas. Então, eu tô aqui encerrando a live para dizer que a mentoria vai começar. Meu Deus, E eu a tinha gente até tá pra lá esquecido. Olha resolver o bem. restante da vida. Ei, que massa, Bárbara. Muito obrigada, galera. Obrigada, Cecília, Mari, Liciane, Josiane, as meninas que entraram aqui da mentoria, o Eduardo. Muito, muito obrigada. É isso. Que Obrigada massa, aí, gente. Bárbara. Beijo, beijo, beijo. Beijo.